Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Depois do período de férias, estamos de volta. E o tema de hoje é o que a história de Abraão e Sara nos ensina sobre a fragilidade humana e o poder da graça de Deus. Amados, a história de Abraão e Sara é um testemunho do quanto nosso Deus é fiel em suas promessas e o quanto o ser humano, em suas fragilidades, ainda que crendo no Todo-Poderoso, não consegue se entregar plenamente aos desígnios de Deus, tornando-se assim parcial em cumprir a santa vontade de Deus e confiar nele, especialmente quando a pessoa julga demorar demais o cumprimento da promessa que Deus fez. Amados, a vida de Abraão e Sara nos ensina que pessoas de fé não necessariamente são heróis da fé 24 horas por dia. E que uma pessoa de fé pode perder o ânimo e ficar apavorada com o seu futuro. Em muitas oportunidades, a vida de fé, amados, nos leva a uma encruzilhada onde precisamos tomar decisões dispostos a acolher de forma integral as orientações que temos na palavra de Deus, ainda que isto signifique renunciar às nossas próprias vontades e caprichos, para então viver sob o poder da graça e misericórdia de Deus, viver uma vida que manifesta os sinais de que vivemos em Cristo, confirmados na fé, que é ativo no amor a Deus e as pessoas em nossa volta. Deus sabe que a fé que nos justifica diante dele opera em nós no poder de sua graça e ação do Espírito Santo e tem o poder de santificar as nossas vidas, pois a fé é a âncora que nos firma em Cristo e nos capacita à novidade de vida em Cristo, que nos encoraja a enfrentarmos nossos medos, as nossas incertezas e dúvidas, para que diante de situações difíceis não esmoreçamos na fé. Pois, amados, todos nós passamos por frustrações e decepções em nossa vida terrena. E quem se deixa levar pela maldade acaba perdendo a fé em Deus, tornando o viver cada vez mais desesperador. Torna, portanto, o ser humano uma pessoa incapaz de perdoar a si mesma e as outras pessoas, levando-a a cultivar sentimentos de ódio e de vingança. Porém, a pessoa que se mantém firme na graça de Deus sabe que Ele é o Todo-Poderoso, que protege de todo perigo, ainda que venhamos a enfrentar obstáculos pelo caminho. Pois adoramos a Deus não porque Ele torna suave o nosso caminho, mas porque Deus, em seu amor e no poder de sua graça, age em nós, aumentando a confiança de que possamos seguir adiante, ainda que o caminho seja pedregoso. Amados, em nossas vidas enfrentamos tempos difíceis, incertezas e momentos em que as promessas de Deus parecem distantes. A exemplo do que sentia Sara e Abraão. Porém, amados, Deus não falha no cumprimento de suas promessas. A Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé. Isso significa que todos aqueles que são justificados pela fé em Jesus Cristo e sua obra redentora
são seus descendentes espirituais. Pois, amados, o cumprimento final das promessas de Deus a Abraão e Sara é alcançado em Cristo, que estende as bênçãos da salvação a todos os povos da terra e por isso convoca a todos indistintamente a levarem em consideração as coisas de Deus. Dizendo Jesus em Marcos 8, 32 a 37, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá ela. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. E de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? O Johnny vai nos trazer um cântico. Estavam todos condenados a morrer na escuridão, quando Deus estendeu a sua mão, enviou Jesus para morrer por ti e por mim, e nos livrou, nos resgatou do mal. Enviou Jesus para morrer por ti e por mim, e nos livrou, nos resgatou do mal. Deus provou ter grande amor através de Jesus Cristo, mas há muitos que duvidam de sua cruz. Seguem sempre caminhos de ilusão, pensando terem paz no coração. Seguem sempre caminhos de ilusão, pensando terem paz no coração. Não existe amor melhor que o de Deus, tão perfeito e verdadeiro, tão bonito e real. Não existe amor melhor que o de Deus, tão perfeito e verdadeiro, tão bonito e real. O amor de Deus é o amor maior. O amor de Deus é o amor maior. Amados em Cristo, Abraão, além de ser conhecido como o pai da fé, ele também é chamado na Bíblia de amigo de Deus. Isso segundo Crônicas 20, 27 e Tiago 2, 23. O que mostra o relacionamento de fidelidade que ele tinha com o Senhor Deus. Todavia, ainda que tenha sido o amigo de Deus e o pai da fé, Abraão não era perfeito. E sua fé, que justificava-o diante de Deus, também, pelo poder da graça de Deus, o santificava ao longo de sua jornada de fé. E é nas adversidades que a verdadeira fé é aperfeiçoada e se mostra ainda mais notória, com sinais claros de que a graça de Deus opera em nós, pois justificados por fé, Cristo nos torna amigos de Deus. E amados, a maturidade da fé de Abraão foi revelada quando o Senhor lhe pediu seu filho Isaque em sacrifício. Isaque era o filho da promessa, mas Abraão não hesitou em obedecer ao pedido do Senhor. E assim foi aprovado
na escola da fé. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 18, escreve que a fé de Abraão era tão firme que ele tinha certeza de que Deus era poderoso para, até dentre os mortos, ressuscitar Isaque. Amados, Abraão entendeu que a fidelidade da palavra do Senhor era absoluta. E neste ponto podemos aprender com o pai da fé, que o viver pela fé é sempre uma vida pautada na palavra de Deus. A verdadeira fé, portanto, nos leva à obediência e não há outra fonte de conhecimento, não há outra bússola que guia a pessoa cristã, senão a palavra de Deus. Nisto, então, Abraão e Sara são um grande exemplo para todos que desejam viver ancorados em Cristo. Amados, a jornada de fé de Abraão e Sara nos encoraja a confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias nos desafiam e termos a certeza de que Ele, nosso Deus, é todo-poderoso, capaz de cumprir suas promessas. A fé, operada em nós pelo poder do Espírito Santo e a graça de Deus a nós concedida, promove em nós a disposição de obedecer a Deus em todos os aspectos, ao ponto de que, enfim, o próprio Deus realize a sua santa vontade em nós, em favor de nós e das outras pessoas. Não viver com integridade, manifestando o amor a Deus e ao próximo com palavras e ações. A prontidão de Abraão e Sara em cumprir a ordem divina lembra-nos da importância de agir com diligência, prudência e determinação para nos arrepender de nossos pecados e buscar a santificação de nossas vidas. Não adianta adiar decisões importantes em nossa vida e jornada de fé. Somos, portanto, encorajados a não perdermos tempo em coisas fúteis, agindo, então, prontamente, quando Deus nos chama para a obediência, o comprometimento, consagrando-nos a Deus. E a história de Abraão e Sara é para nós uma fonte inesgotável de sabedoria, que nos faz refletir sobre a fragilidade humana, tão manifesta na vida destes. Providos, portanto, da mesma fé de Abraão e Sara, estes nos servem de inspiração para a nossa jornada de vida e fé, pois eles nos lembram que a fé nos leva a um compromisso contínuo que requer obediência prática, confiança em Deus e ação diligente. Nosso desafio é aplicar esses princípios em nossa vida cotidiana, permitindo que a graça de Deus nos mova nos propósitos de Deus, para que, confirmados na fé em Cristo, de forma significativa, testemunhemos a fidelidade de Deus em sua graça, amor e misericórdia, apesar da inconstância, fragilidade e infidelidade do ser humano. Abraão e Sara personificam a fragilidade humana, superada através da perseverança na fé, em total dependência do poder da graça de Deus. Vamos ainda cantar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar.
nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Que todos possam, pelo poder do Espírito Santo, viver essa fé em total confiança em Deus, no Senhor Jesus, e pela ação do Espírito Santo, cada vez mais santificarem as suas vidas. E que o bondoso Deus abençoe a todos em rica medida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.